Espero que tenham gostado então desta reportagem de Neuza Souza. Agora é tempo de conhecer a antologia poética Volta para a Tua Terra. E quem nos vai contar tudinho sobre este trabalho é Manuela Melo e Samara Ribeiro. Meninas, boa tarde e muito bem-vindas. Tudo bem? Manuela, bem-vinda. Muito obrigada. Samara também, bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigada. Vamos então falar desta antologia, o Volta para a Tua Terra, que inclusive já viralizou, não é? Já muito se fala. Esta aqui é então uma antologia antirracista, antifascista, de poetas estrangeiros, não é? Nem estrangeiros, nem estrangeiras, mas estrangeiros, que pretende então dar voz aos poetas imigrantes. Como é que surgiu esta ideia de juntar 49 poemas de 49 poetas de países distintos? Como é que isto aconteceu, Manuela? Então, primeiro eu queria agradecer muito o convite, né, para estar aqui. É uma grande alegria para a gente poder utilizar esses espaços para divulgar os trabalhos dos imigrantes, né, os trabalhos que os imigrantes têm produzido. A antologia surgiu a partir de uma conversa minha com o Vladimir, que é o responsável pela editora Urutau em Portugal e Espanha. Ele é sediado na Galícia. Nós, somos amigos porque eu sou autora da editora já há algum tempo e também sou investigadora na área da literatura, da poesia e especificamente da poesia de poetas mais dissonantes, de vozes mais dissonantes. E ele me convidou, ele estava com vontade de fazer um projeto e nós conversamos e percebemos que esse projeto que a gente queria fazer dizia respeito a poetas estrangeiros imigrantes em Portugal. Então, ele me convidou para fazer a curadoria junto com ele, né, do projeto, e eu, de pronto, aceitei. Nós abrimos uma chamada pública, que foi uma chamada divulgada em meios de comunicação, nas redes sociais e tudo, para receber textos de poetas imigrantes. E recebemos imensos textos e, a partir daquilo, fizemos essa seleção para produzir o livro. 49 de países distintos. Eu não sei se a Samara também está engajada neste processo de criação da obra. Sim? Não. Na verdade, eu fiz parte desse processo que a Manu referiu agora, desse processo de voluntários, de poetas que se inscreveram. Está entre os 49. Estou entre os 49. Fui submetida ali à avaliação dos colegas, então, digamos assim, a essa curadoria que, enfim, cabe aqui também um parêntese para elogiar todo esse trabalho. Que foi incrível, foi um trabalho muito, muito bem feito. Enfim, nós podemos ver na obra a seleção dos poetas, assim, é uma surpresa atrás da outra, assim, os colegas realmente foram muito bem selecionados e sabemos o quanto que isso imagino, aliás, quanto que deve ter sido difícil, uma tarefa hercúlea. Nós estamos a falar de 49, mas acredito que a candidatura tenha ultrapassado esta marca. Sim. A candidatura foi muito ampla. Eu tenho dito muito que nós gostávamos que fosse um pouco mais diversificado do ponto de vista dos países, porque acredito que acabamos alcançando mais estrangeiros de língua portuguesa. Exato. Né? E obviamente que aí tem a ver com o fato da editora ser uma editora brasileira, sediada em Portugal. E aí o alcance acabou sendo mais o foco na língua portuguesa, mas nós temos vontade de ampliar para um segundo volume que alcance também outros poetas. Nós fizemos ainda uma chamada em inglês e espanhol, distribuímos, mas não tivemos o alcance, não recebemos muitos trabalhos, muitas candidaturas desses poetas e queremos muito alcançar, porque a gente sabe que tem uma comunidade muito grande aqui de vários outros países que também são pessoas estrangeiras, que também vivem aqui. Então, acho que quanto mais amplo for, mais representativo vai ser, com certeza. Exato. A ideia não é só fixarem-se no português, é importante também desconstruir esta questão. Inclusive porque nós falamos, até no próprio prefácio, que o objetivo é tratar sobre
a questão da alteridade, do ser estrangeiro. É claro que aqui em Portugal, isso se reflete muito, a xenofobia, ela opera, ela é expressada muito através dessa memória colonial. Exato. Por Portugal ter sido um país colonizador de muitos outros países, essa memória colonial é muito forte e essa xenofobia e o fascismo se expressa através dessa memória. No entanto, o problema do estrangeiro e da alteridade é um problema muito similar com todos os povos. Então, um imigrante da Romênia ou um imigrante da Índia sofre uma xenofobia muito forte também. Exato. E por isso a gente acredita que isso é um problema único que, inclusive, não é um problema só de Portugal, infelizmente. Se essa questão se ativesse a Portugal, seria mais fácil de resolver, né? Porque estaria num país só, localizado, mas não é. É um problema mundial e que faz parte de um ciclo de crescimento, né? Dessa lógica fascista que acho que aumentou muito com a partir da vitória do Trump, que deu voz a essas pessoas que estavam silenciadas e que se sentiram legitimadas através daquela figura poderosa que era o Donald Trump. E aí foram surgindo pequenos Donald Trumps em vários países, né? É verdade. E essa amplificação que a Manu falou, eu acho que é super importante mesmo. Exato. Porque quando nós falamos de xenofobia, eu acho que temos também uma tendência, em termos de facilidade, de facilitação cognitiva, vamos pensar assim, de economia cognitiva, de imaginar que a xenofobia é sempre a mesma, e é sempre da mesma forma, e é sempre recebida do mesmo jeito. E quando nós ampliamos essas vozes, eu acho isso fundamental, porque, bom, como a Manu bem pontuou, a xenofobia que é sofrida por um romeno é xenofobia, ok? É o mesmo, podemos usar o mesmo termo, mas tem características... nuances. Exato. Existem nuances próprias dessa relação colonial, que eu acho que nós, do Brasil, os colegas também de África, acabam sofrendo isso de uma maneira... Não quero dizer mais ou menos, não cabe aqui um juízo de valor. Mais diferente. Mas há uma nuance, algo que se destaca e amplificar essas vozes é interessante, é importante, é urgente, não é? É verdade. Para, enfim, sintonizarmos e entendermos como é que essa xenofobia chega nesses diversos indivíduos, né? Exato. Samara, o seu poema aborda a retomada de uma identidade perdida. O que é que pretende passar ao público com esses versos, realmente? Essa é uma boa questão, porque, bom, eu sou uma descendente indígena, não é? E aí também tem uma outra questão subjacente a tudo isso, né? A toda essa questão, para além de ser brasileira, ainda trago essa marca de ser uma descendente indígena e todas as memórias de gerações por gerações de uma... Mulher, não é? E mulher. E mulher, mais uma questão. Eu poderia fazer aqui um preâmbulo e dizer que eu sempre fui o outro nas minhas narrativas, nas minhas histórias. Assim, se eu fosse fazer assim, um breve resumo para explicar de como que eu cheguei a esse texto, eu poderia dizer que eu sempre fui estrangeira, inclusive na minha terra, não é? Por mais surreal que isso possa parecer. Nós, os povos indígenas, somos estrangeiros na nossa terra. E isso é muito doído, é uma ferida que não sara nunca. E quando você sai da sua terra para uma outra, né? Não sei de quem, como a gente dizia aqui no backstage, né? De quem são as terras. Mas quando nós saímos daquela terra que pensamos, bom, essa é a minha terra, acho eu, né? E vamos para uma outra, nós percebemos que, bom, afinal, onde é a minha terra, não é? Pois. E eu acho que essa ferida abre muito mais e vem à tona todas essas questões, todas essas perguntas mesmo em torno da identidade. E, bom, e o meu texto busca esse regresso, né? Na verdade, é um retorno em busca de si mesmo, porque é muito fácil se perder, né? E pegando um pouco no que diz no prefácio escrito pela Manu, que está brilhante, e coloca mesmo essa imagem simbólica, essa imagem mitológica do labirinto, né? E é mesmo isso. Nós caímos dentro desse labirinto. E é um constante labirinto, foi muito. E é um constante labirinto. Como dizia bem, já no Brasil já te sentias, como nós às vezes dizemos, sem nação. Exato. Não é? E depois em Portugal há também esta questão do já vens sem nação e agora. Exato. E o texto vai mesmo em busca disso, né? Um caminho de regresso, um refluxo de mar, né? Quando eu comecei a escrever, me veio muito as imagens, no momento da escrita,
de todo o período. Bom, o que se passava na cabeça desses homens, dessas pessoas que estavam indo em busca de terras, né? E pensei em todas as questões. Mas é descobrimento, é achamento. Mas não sabiam que existia esse continente. Como é que é isso? Exato. E veio muito presente essa imagem do mar, né? Esse mar que também é um território de ninguém, desconhecido, profundo, misterioso. E eu pensei, bom, talvez essas navegações, esses homens chegaram no fluxo e agora eu tenho que fazer esse refluxo, né? Tenho que fazer esse retorno. Exato. E nossa, isso vem muitas coisas no momento da escrita. Eu fico pensando também em todos os meus ancestrais, os meus antepassados, né? Quanta coisa eu trago nesse refluxo, né? E o que é que eu busco, né? Nesse caminho reverso, nesse caminho de regresso. É um poema que de fato, eu considero ele um texto aberto para reflexão. Também não individual, não é? Exato. Exato. Também não quero cair aqui naquela armadilha de explicar, porque acaba Exato. limitar. É uma obra de arte, não é? Exato. A interpretação é muito própria. Exato. Mas, Manuela, é exatamente como a Samara diz, não é? Transformarmos-nos em imigrantes mexe com a nossa noção de ser, com a nossa identidade. Sim. É bem curioso, né? Porque é uma outra questão que eu tenho debatido muito, né? E nas minhas pesquisas e sobre as questões quanto à colonialidade e tudo isso. Eu estou em Portugal desde 2017. Eu tinha saído do Brasil em 2016 e fui passar um tempo na Argentina. Passei 1 ano e tal na Argentina e depois foi que vim para cá, a propósito de estudos e tudo isso. E no Brasil, nós somos extremamente alienados da condição de sermos latino-americanos. E por mais que eu fosse uma mulher esclarecida e uma mulher que sempre tive muito envolvida nas questões sobre as lutas sociais e questionava sobre isso e sempre participei de movimentos sobre questões de gênero e feminista, mas eu era uma pessoa muito alienada da minha condição de mulher latino-americana. E vir para Portugal transformou totalmente essa minha noção de identidade e essa minha concepção sobre mim mesma. Porque chegando aqui, eu me tornei uma mulher latino-americana. E pela primeira vez, porque no Brasil eu sou uma mulher branca. Sim. Né? Isso é super curioso, porque esses deslocamentos do corpo, que é algo que eu trato também muito no prefácio do livro, né? O fato de você se deslocar já muda como o mundo te vê e como você vê a si mesmo. Então, eu que tenha sido sempre uma mulher branca no Brasil e que usufruir e gozei de todos esses privilégios de ser branca, né? Porque mesmo que você não queira, esses privilégios, eles vêm até você, né? São natos, né? Eles vêm até você. Então, sim, mesmo tendo gozado de todos esses privilégios, ao me deslocar, eu fui racializada. Eu me tornei uma mulher latino-americana que, no fundo, significa uma mestiça, né? Exato. E ter essa noção, né? Essa mudança da identidade, de repente, aquilo que você era nem é mais, você agora já é uma outra coisa. É óbvio que tem muitas interseccionalidades nisso, né? Ser uma mulher latino-americana indígena ou ser uma mulher africana negra, ou são várias questões, mas que no final dizem respeito a essa questão da alteridade, né? Exato. E acho que é sobre isso, assim, que essa mudança da identidade pelo deslocamento do corpo, né? Da sua existência. Muito bem, muito bem. Nós vamos agora ver, temos um vídeo de uma das participantes desses 49 poemas, é a guineense Jamila Pereira. Vamos ver aqui o poema. Ela não pode estar aqui presente, mas fez questão de deixar um poema. Vamos ver agora. Bissau, minha amor. Cara Bissau, o que aconteceu contigo, minha amada? Onde está a vigorosa pátria do crioulo e dos hipopótamos dançarinos de Gumbé, sobre o qual ouvi falar incansavelmente? Tu és muito mais do que a tua etiqueta ocidental de um narco-estado. Por favor, diz-me que a tua alma revolucionária e a tua vontade de brilhar não foram enterradas com Cabral e Silá. Eles partiram há muito tempo, seguidos pela respiração que nunca recuperamos. Os teus filhos, assim como eu,
perdem-se cada vez mais na falácia da imigração, enquanto eles todos aguardam pela verdadeira mudança. Muito bem, tivemos aqui uma participação bem sentida, não é? Vamos sempre dar a questão da identidade. Foi o que eu senti, pelo menos, daquela interpretação, como a Samara diz, não é? Sim. É tentarmos fazer a nossa própria interpretação. Mas eu acho que é importante também que os portugueses, país onde estamos e dos portugueses, não é? É uma das questões também que nos traz esta obra. Não se sintam mal com este trabalho, mas que abracem como forma de perceber realmente os problemas que os imigrantes sofrem, que se olharmos para as notícias, não é? Ultimamente tem sido o grande foco, e que aprendam todos melhores formas de inclusão. Não sei se concorda, Samara. Sim, eu concordo plenamente. Eu estava ouvindo a sua fala agora e pensando que, bom, e aí eu vou falar mais do meu lugar, digamos assim, do meu lugar de fala também em termos profissionais. Eu sou psicóloga e tenho uma visão de mundo também muito atravessada por uma visão psicanalítica. E eu estava ouvindo a colega falando, é até difícil falar depois porque vem uma emoção e eu vejo muito esse movimento nosso de estrangeiros e de pessoas que sofreram essa violência de alguma forma. Pensando em termos psicanalíticos, nós temos um termo chamado que é o retorno do recalcado. Então, tudo aquilo que, de alguma maneira, nós negamos em consciência, nós queremos empurrar para o passado porque aquilo é insuportavelmente convivível, ele, de alguma maneira, retorna. Aquilo volta de alguma forma. E eu vendo a colega falando e com esse movimento quase que como se estivesse embalada, não é, por um mar e trazendo no corpo uma memória que está registrada ali, uma memória muito antiga. Eu fico pensando também que esse movimento é um movimento de retorno desses recalcados, não é? Não no sentido do recalcado que o senso comum conhece, mas dessa memória abafada e desse retorno agora, como você pergunta, mas como os portugueses podem ver isso? Eu acho que é uma oportunidade de agora olhar esse conteúdo que foi recalcado, que num momento pode ter sido muito insuportável olhar para ele. Exato. Mas que agora é como se fosse uma oportunidade de reformular tudo isso que aconteceu e num outro contexto talvez, digamos, mais palatável, mais sociável, né? Olhar para esse conteúdo e repensar, né? Eu acho que eu vejo esse livro muito como um convite ao diálogo, ao pensar, e nunca como uma afronta, não é? Exato. Nunca como um decreto de guerra, não é? Exato. Não é não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. É mesmo uma chamada para que nós possamos rever essas questões que não podem ficar eternamente recalcadas nesse passado e que precisam ser dialogadas. Eu acho que só assim todos nós conseguimos nos libertar desses fantasmas, não é? Dessa violência aprisionada. Exatamente. Isso que é muito bonito ver a Samara falar de uma perspectiva da psicologia. No prefácio eu usei uma metáfora que é muito parecida, que apesar de ser uma metáfora que é muito recorrente e até banal, né, quanto análise de metáfora, mas eu acho que é a melhor metáfora, né, para se utilizar, que é a metáfora da ferida. Se a gente não trata as feridas, a ferida ela inflama. Exato. E ela toma conta do corpo todo. Então, eu acho que na hora que a gente sai do nosso país e escolhe outro para viver, a gente quer contribuir para fortalecer o lugar onde a gente vive. E enquanto mulher imigrante latino-americana que escolheu Portugal para viver, assim como acredito que todos os outros poetas que estão participando da antologia, a nossa intenção é drenar essa ferida, ou não sendo tão ousado assim, obviamente, ou pelo menos contribuir para que essa ferida comece a ser drenada, porque a gente precisa tratar, precisa drenar, precisa colocar o curativo, precisa olhar para ela, ver onde é que está inflamado. Se a gente finge que a ferida não está lá, a ferida contamina o resto do corpo inteiro. Exato. Né? E acho que é uma metáfora que parece tola, mas que ela é muito eficiente para falar sobre isso. E acho que eu tenho dito muito isso em todos os lugares que a gente tem passado.
Nossa intenção não é falar ou enfrentar ou dizer mal dos portugueses. Nossa intenção é convocar a todas as pessoas a contribuírem para curar essa ferida, né? Que é uma ferida que ainda dói, né? Que ainda está aberta e que precisa ser tratada. Muito bem. Vou-vos pedir então para um momento especial que vocês prepararam para nós. Vamos começar com a Samara, para a leitura do poema. Claro, não é? sim, sim. O momento é... Qual é o poema mesmo, já agora? O poema se chama Refluxo de Mar. Refluxo de Mar. Exato, deixe só abrir no sítio certo. Peço desculpa já não ter deixado marcado. Não faz mal, não faz mal. Eu vou a Manuela também vai Posso ver. marcar Já deixo Já essa fica dica para minha marcado. colega. Fluxo de mar que é exatamente o que falamos há bocado. Exato, O retrocesso. exato. Dos recalcados, não é? Exato, de retorno dos recalcados, exato. Exato. E olha, por acaso já agora eu estava olhando para Manu falando e olhei para a tela e vi o volta e não tinha percebido que, bom, de alguma forma acatei ao apelo e voltei de alguma maneira, não é? É isso. Bom, refluxo de mar. Minha caneta quilha avança, portando ao meio o branco e impávido mar, desbotado de sol, corroído de sal. Mar salgado das lágrimas tupiniquim, vermelho sangue, umami, das brasas, dos brasis, dos brasões, a cortar-lhe em toras por tão alvas mãos, corroídas de sol, desbotadas de sal. Mar sereno da calmaria tensa que antecede o gozo, em teu silêncio, recorda-me o caminho, desfaz o nó que me prendeu. Mar que tudo viu, mostra-me o porto seguro, dos Pataxó, Tupinambá e Caimbé, das vermelhas coroas, mostra-me a Bahia, não a dos santos, para que não me devore os teus torvelinhos e furacões, nesse penoso e convulsivo refluxo de mar, nesse vertiginoso caminho de regresso. Muito bem. Lindo. Lindíssimo, Lindo e arrepiante, não é? Vamos aqui acalmar as emoções. Agora vou pedir a Manuela também para nos ler o seu. Eu vou ler o poema do Vunvun Kamusassadi. Ele é angolano e em sua homenagem, porque achei que era bom diversificar, então chama-se Viver. Para além de tudo, é um poema muito doce e acho que tem tudo a ver com essa vontade de luta, mas também de ternura. Exato. Teus passos junto aos meus, quisesses tu, vizinho, lado a lado, o mundo junto fazíamos caminhar. Mas ainda que eu queira, são tuas palavras refrão de coisas feias, sem harmonia para a vida. Contigo, dialogar, viver e amar. E quanto a esse modelo de sonho, cor e fantasia que se ajusta ao calibre do teu dia a dia, não o cobiço para o meu viver. Que eu nada sei de condução e me falta razão para aprender, porém, do medo que te apoquenta, te consome e alimenta. Pertença fosse do meu alforgue vizinho, que a tua vida sedenta de xenofobia e maldizer alimentar-me-ia em cada jornada a tua felicidade e prazer. E se de razão precisas para saber dar e receber, escuta, vizinho, meu conselho amigo. Num albergue de cores eu vivo, no condomínio das cores que inspiram o painel da tua agonia. Mas pouco importa, vizinho amigo, que da geometria da vida, tempo e lazer, em qualquer espaço e lugar, eu arquiteto os meus dias, erguendo alicerces para a alegria de viver. É doce. Lindo. É bem doce. É muito bonito esse poema. Precisávamos dessa doçura para acalmar um pouco esse mar revolto. É verdade, é verdade. Mas tivemos aqui o equilíbrio, como eu digo. Meninas, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter-vos aqui. Só para relembrar, para quem quiser adquirir a obra, Manuela, onde é que... O livro ele já está disponível em algumas livrarias independentes da Rede, que é a rede de livrarias independentes de Portugal. Então, algumas livrarias independentes de Lisboa já estão, eu posso dizer,
Ai, nossa, eu esqueço o nome das livrarias, eu sou meio ruim. Mas eu vi que eu pelo menos fiz uma pesquisa e no Google também tem informação disponível. E isso, e para... Ou o Instagram do Volta No também. site da editora Urutau, ele está à venda para Portugal, para o Brasil e a outros países da União Europeia também. E então, isso com certeza. E na rede de livrarias independentes. Então, livrarias menores, isso já está bem distribuído, ele já está disponível. Muito bem. Foi um prazer enorme ter-vos aqui as duas, assim, uma tarde de segunda-feira espetacular. Muito obrigada, Samara, muito obrigada, Manuela, e conto ter-vos mais vezes aqui no Bem-vindos. Obrigada. Muito obrigada. Muito A gente que agradece. Obrigada. Muito obrigada. Vamos agora até um curtíssimo intervalo e eu volto já a seguir. Não saiam daí.